Então, boa noite a todos que estão aqui na nossa sala virtual, boa noite também quem estiver no stream, acompanhando no Facebook e também boa noite a todos que estiverem assistindo, né, depois o material gravado, tá? Nós estamos no capítulo 9 do livro No Mundo Maior, continuando aqui a falar sobre mediunidade, tá? Então vamos lá. Estamos no meio de uma reunião mediúnica aqui, tá? Ok. Nesse instante, indicou-me o colega que de pé, junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Porque tinha um médico que quer se comunicar, é o coordenador desse grupo mediúnico no plano espiritual. Ele quer se comunicar, está perto da Eulália, uma médium que está participando dessa reunião mediúnica, tá? E ele está de mente iluminada, tal, tentando vencer as barreiras naturais dos médiums, né? Então vamos ver aqui. Anota as particularidades do serviço, disse-me Caldeirado com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Né? Então, olha só. Esse médico que quer se comunicar, ele está enviando para todas as pessoas que ali estão, para todos os médiums, a sua emissão mental. E cada qual está recebendo conforme as suas condições, tá? Conforme as suas capacidades receptivas. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Né? Isso aqui até nós já lemos na semana passada, só estou fazendo uma revisãozinha, tá? Senão vocês, né, para a gente contextualizar aqui, senão a gente acaba ficando meio perdido aí no contexto, tá? Ok, pessoal? Então, circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. Tá? Então, olha lá, o tema central do desejo formulado pelo médico lá, né? No tocante ao projeto de assistência aos enfermos. Por quê? Porque ele tinha um projeto de assistência. Ele queria implementar um projeto de assistência aos necessitados, talvez um ambulatório, a gente não sabe direito o que ele queria. Mas ele estava expressando o pensamento dele e esse projeto ele incidia, ele alcançava o cérebro daqueles que se conservavam em atitude passiva, os médiuns ali. Né? Atitude passiva, pessoal, aqui há um certo equívoco, eu acredito, com relação ao entendimento que a gente tem tido a respeito dessa atitude passiva, tá? Eu vejo um certo equívoco. Por quê? Porque por atitude passiva, os médiuns e até doutrinadores têm entendido uma atitude de quase que não ativa, no sentido de buscar perceber as coisas. Né? Nós temos que buscar perceber as coisas. E a gente vê que médiuns e doutrinadores acabam entendendo como atitude passiva até mesmo a não autoobservação. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, na verdade se exige uma atitude nessa passividade, entre aspas, dos médiuns, se exige muito mais atividade do que se imaginava.
É uma atitude muito mais proativa. A gente fala passividade, e corretamente é empregado esse termo passividade, para dizer que nós temos que esquecer um pouquinho de nós mesmos, no sentido de nós não ficarmos com preocupações do dia a dia, nós colocarmos uma atitude passiva no sentido de recebermos essa influência vinda de fora, de estarmos abertos a essa influência vinda de fora. Vocês entendem, pessoal? Nós temos que estar abertos, receptivos, passivos, para que o Espírito possa ser captado por nós. Agora, nesse processo de captação, nós devemos ser muito mais ativos do que imaginávamos. Por quê? Porque exige estarmos acordados para começo de conversa. Tá? Tem gente que fala assim, eu vou ficar passivo. Aí, dorme lá. Deita e dorme, né? O pessoal deita e dorme lá, vai ficar passivo. Não, tem que ficar passivo. Se for para o espírito incorporar, então eu vou, né? Dá uma... Vai pegar no tranco, né, Ana? Eu tenho que ficar passivo aqui, não posso fazer nada. Aí se for para o espírito incorporar, vai dar um tranco, né? E não é assim, né? Até eu já falei outras vezes, porque nós somos, na maioria, médiuns conscientes. Tá? Nós somos médiuns, todo o processo vai se dar conscientemente. Todo o processo vai se dar conscientemente, ou seja, exige autoobservação, exige autoconsciência corporal, exige discernimento dentro de nós. Por quê? Porque o pensamento do espírito comunicante, ele vai concorrer com o nosso próprio pensamento. É lógico que nós temos que diminuir a nossa atividade, né, Renata? Nós temos que diminuir a nossa atividade própria nossa, até para facilitar percebemos o que não é nosso. Mas vejam, pessoal, quanta atividade é preciso. Está longe de ser aquela passividade de dormir. Tá? Dormir aqui eu estou exagerando, né? Porque exagerando e não ao mesmo tempo, porque tem reunião que fica tão passiva, tão passiva, que os médiuns ficam lá 2 horas esperando o espírito comunicar e não comunica. Por quê? Porque o grupo está passivo demais. Tinha que ser mais proativo. Tinha que estar mais proativo. Tá? Ir mais em busca da necessidade. Pessoal, nós temos que ligar, o que os espíritos falam às vezes, nós temos que ligar a nossa parabólicazinha e procurar perceber o ambiente. Nós temos que tentar perceber, não vai tentar perceber agora não, senão vocês vão incorporar aí, né? Estou só exemplificando aqui, tá? Mas você tem que tentar perceber o que está ocorrendo ali ao seu redor, tá? Tem que tentar perceber, é um processo ativo, tá? E é lógico, né, de autoobservação, tal. Né, Maria? Então, só assim fazendo um parênteses aí, né? Porque eu acho que isso aí, gente, tem sido muito importante ao longo do tempo, né? Isso tem influenciado muito, porque tem muita gente que acaba perdendo décadas de trabalho mediúnico, porque acha que o espírito vai chegar e incorporar e a pessoa vai começar a falar e sentir alguma coisa muito diferente. E não vai ser assim. Vai ser um processo consciente, na grande maioria, né? Boa noite, Sueli, um beijão. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar, né? A não ser que a pessoa esteja obsediada, subjugada, né? Ou nos casos de mediunidade inconsciente, muitas vezes a pessoa, na hora ali, ela começa a se concentrar, já perde, entre aspas, a consciência. A gente não sabe que isso não é o que acontece de fato, mas é como se ela perdesse a consciência e da comunicação, né? Mas é diferente disso aqui que a gente está falando, tá? Então vamos lá, deixa eu ver onde a gente parou aqui, né? Então o pensamento do médico lá, que quer se comunicar, está incidindo sobre o cérebro das pessoas em atitude passiva, as pessoas que estão querendo receber essa influência e tal, né? Na tela animada de concentração de energias mentais,
na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão recebia o influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Olha só, na tela animada de concentração de energias mentais, na tela da nossa mente, no espelho da nossa mente, a concentração das energias mentais. Cada irmão recebia o influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Né? Então, a gente recebe essas impressões vindas de fora, do espírito amigo que quer se comunicar, e aí nós já começamos recebendo essa impressão na tela das nossas energias mentais, nós já começamos a provocar associações, tá? Começa a haver associações no córtex, tá? A gente começa a lembrar de pessoas, começa a formular pensamentos, né? Começa aquele trabalho nosso, praticamente, de associações de ideias, tá? Sob a influência do espírito comunicante, que quer se comunicar. Tá? Fixei as particularidades com atenção. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Olha só. Um dos trabalhadores lá, um cavalheiro, né, recordou comovente paisagem de hospital. Começou a lembrar de um certo hospital, uma imagem de hospital. Tá? Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travara relações. Ó, o outro já lembrou de uma enfermeira ligada a ele, uma enfermeira bondosa que ele conversou, tal. Vocês vejam como é que diante do mesmo influxo energético, diante do mesmo estímulo energético, cada um começou a formular pensamentos diferentes. Olha como é que o processo anímico, olha como é que o processo mediúnico e anímico, medianímico, ele se dá de forma diferente para cada pessoa. Né, Eduardo? Se dá de forma diferente para cada pessoa. Por quê? Porque cada um vai fazer associações diferentes, vai lembrar de coisas diferentes, então vai receber a influência de forma diferente. Isso é natural que ocorra. Tá? Certo? Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. Olha só, o outro já foi mais para o lado da lembrança dos doentes desamparados, que é uma preocupação desse médico aí que quer se comunicar também. Ele não conseguiu executar certos projetos na Terra, então ele tem vontade de fazer um projeto para os doentes agora no plano espiritual. Ele precisa da ajuda dos encarnados, né? Então teve um dos médiuns lá que percebeu esse sentimento dele, do espírito, né? Então ele lembrou dos doentes desamparados, tá? Duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. Tá? Duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. Tá? Que foi uma pessoa muito ligada aos necessitados, né? Inclusive até hoje os vicentinos ligados à Igreja Católica fazem um belíssimo trabalho. É uma das alas da Igreja Católica mais veneráveis, vamos dizer assim, né? Faz um trabalho muito bonito, né? Nós sempre encontramos nas atividades assistenciais, sempre tivemos contato com grupos dos vicentinos e sempre nos tratamos muito bem e com muito respeito um trabalho um do outro, né? Então é um trabalho muito importante que os vicentinos fazem também, né? Vou achar um jeito dessa câmera parar aqui sem acontecer esses negócios. Vamos lá. Uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas acamadas.
que lhe eram queridas. Olha só, uma velhinha lembrou de visitar pessoas doentes, acamadas, que eram do conhecimento dela, né? Eram pessoas queridas a ela. E um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal, para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Tá? Então é interessante, né? Como é que cada um se ajustou aos estímulos do espírito do médico aqui, né? Ok? Então vamos lá. Todos têm o link do livro que nós estamos seguindo. Vocês estão acompanhando pelo livro, pessoal? Vocês estão acompanhando pelo livro? Aqui, deixa eu passar para vocês aqui. Porque esse livro tem virtual, tá? Até a gente pode... Não. A gente podia fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui então, pessoal. Espera aí, só um pouquinho. Aí vocês acompanham, lendo comigo também aqui. Fica mais fácil, né? Deixa eu achar aqui, ó. Capítulo 9. Vocês estão vendo aí na tela agora? Porque aí facilita, né? É. Então, deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Espera aí que já continuamos. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá. Aqui, ó. Chegamos aqui, né? Ok. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Olha só. Examinei também 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Ó, 3 pessoas ficaram impermeáveis a esse serviço, a esse contato com o médico aí, tá? Então, tá aparecendo a página aí para vocês? Não tá? Página 70, tá, pessoal? No final da página 70. Final da página 70, tá? Ok. Quem tiver no Facebook, tá? Quiser entrar aqui na sala, a gente está com o livro, a gente colocou na tela o livro aqui, fica fácil de participar, tá? Então vamos lá. Então, olha lá, as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Então 3 pessoas que estavam participando, mas não estavam lá muito ligados ao pensamento do médico lá, tá? 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica. Olha só que coisa, né? Vocês acham que isso não acontece? Olha lá. Né? 2 delas estavam reclamando mentalmente, elas estavam achando ruim, que elas tinham perdido um filme que estava passando naquela hora. E elas estavam na reunião ali, elas estavam perdendo o filme, de assistir o filme. Mas são coisas engraçadas, tal. Mas olha os problemas que os espíritos têm que lidar, né? E a outra, uma senhora na idade provecta, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas, que supunham imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, num círculo de oração, onde devera beneficiar-se com a paz. Então olha só que coisa, né, pessoal? A gente tem a oportunidade da gente usufruir da visita dos bons espíritos, da presença deles, né, das energias de paz. Só que nós temos que aderir mentalmente à presença deles. Senão a gente fica só de corpo presente
E a gente entra na reunião e sai dela e não aproveita a reunião. Vocês entendem? A gente acaba não aproveitando a reunião, né? Então isso aqui, os espíritos têm que lidar com muita dificuldade aqui, viu? Com os nossos grupos. Quantas vezes você está lá com problema financeiro, está com problema afetivo, está com problema familiar, uma preocupação com o trabalho. Aí é a hora da renúncia. Aí é a hora da renúncia, de nós renunciarmos a certas preocupações, para aproveitarmos e nos beneficiarmos de paz, né? Aí é a hora que a gente precisa renunciar a certos problemas do cotidiano, né? Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Tá? Então, a Eulália é a médium melhor preparada aqui. É a médium com maior condição aqui no grupo. Não porque ela é melhor do que os outros. Não existe essa coisa de um melhor do que o outro, não existe. Mas existem as pessoas que têm conseguido desenvolver certos potenciais por esforço, por vontade, por dedicação, que outros ainda não conseguiram. Não quer dizer que é melhor do que o outro, não. Quer dizer que ele está mais desenvolvido em alguns aspectos. Tá? Perante Deus nós somos todos iguais, essencialmente iguais. E Deus nos ama a todos da mesma maneira, né? E devemos nos amar também da mesma maneira, né? Mas a diferença de condição, de treinamento, aí sim, né? A condição de exercício, de boa vontade, de qualidades para o trabalho, né? Aí varia muito, né? De trabalhador para trabalhador, né? Boa noite, Rossana, um beijo. Então vamos lá. Então a médium Eulália, ela sentia-se ao lado do comunicante e envolvia-se em seus pensamentos. Inclusive, além da receptividade, uma vontade, uma disposição de servi-lo. Tá? Porque, pessoal, às vezes a gente sente a presença e a gente não tem disposição de dar comunicação. Às vezes nem para espírito sofredor e nem para espírito elevado. Tá? Às vezes acontece. Você até está sentindo ali a presença, você até está sentindo mal-estar, mas não tem muita disposição de... hoje eu não estou muito para trabalhar, não. Às vezes pode acontecer de você sentir, né, e não ter disposição. Né? Não estou falando que está certo, estou falando que pode acontecer. Aqui no caso, ela sentiu a presença desse espírito amoroso e estava prestes pronta a ajudar, né? Prestes a servir ali, né? Então, o chatzinho, ele fica assim mesmo, tá? Para caber o livro aqui, para caber o lugar do livro, tá, pessoal? Mas dá pra gente ler, né? Dá pra ler aí o chat, né? Então é assim mesmo, tá? Porque senão não cabe, dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Assim. Então não tem jeito, né? Então, vamos lá. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, olha só, a mão está sendo movida com o estímulo do médico que quer escrever por intermédio dela, ele envia o estímulo, a vontade, meu irmão, eu quero escrever, é a vontade que ele envia, né? Mas olha só, com a cooperação dos estímulos psicofísicos da médium, tá? Em cooperação com os estímulos psicofísicos da médium.
O que quer dizer isso, pessoal? Nas entrelinhas a gente capta muita coisa. Quer dizer o quê? Que o braço da médium não vai escrever lá sozinho. Tem grupos inteiros que vai treinar a psicografia. Vamos falar, grupo de desenvolvimento da psicografia. Tá, aí senta um monte de gente lá na mesa. E tá, coloca a mão em cima do papel e fica esperando a mão se mexer, pessoal. Não vai acontecer isso. São casos raros que acontecerá isso. Em casos raros. Tá? Quando a pessoa tem mediunidade, é mecânica. Né? Que é raro. A maioria de nós é médium consciente e médium que vai precisar movimentar a mão. Vai precisar escrever por si mesmo. Por quê? Porque vai ouvir, se concentra, ok. Aí começa a ouvir no recesso dos seus pensamentos, né? No seu íntimo, vai perceber um pensamento, um fio de pensamento que não lhe pertence. Mas aí o movimento de escrever, pessoal, eu vou escrever. Estou recebendo uma mensagem, está passando pela minha mente, mas eu tenho que fazer o impulso de escrever. Tem muita gente que está perdendo tempo, tentando desenvolver a mediunidade dessa forma que eu estava falando, esperando que o braço se mova. Aí começa a fazer uns rabiscos lá que não tem sentido, fica lá 10 anos fazendo rabisco lá, né? Sabe-se lá Deus por que está rabiscando. E podia estar recebendo mensagens, se olhasse, se percebesse um pouquinho melhor o seu pensamento. Você sabe que uma criança que está fazendo uma redação na escola e que é uma criança mais inspirada, talvez ela está mais adiantada na psicografia às vezes do que uma pessoa pretendente à mediunidade que fica lá esperando o braço se mexer. Não sei se vocês entenderam a comparação. Mas às vezes uma criança que está lá, recebeu uma redação do professor na escola, e ela tenta, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tal. E ela começa, muitas vezes ela já está inspirada, e uma facilidade danada, começa a vir as ideias, já está no processo de psicografia. Está sendo inspirada. Né? E às vezes a pessoa lá treinando a mediunidade, né? Supostamente treinando a mediunidade, fica lá esperando a mão se mexer, vai treinar muito menos do que aquela criança que está lá treinando, tentando, né, descobrir dentro de si, né, uma ideia tal. O que eu estou querendo dizer é que esse processo anímico é muito importante no mediúnico. Eles se juntam. Tá? Quando você se auto-observa. Do mesmo jeito que na psicofonia, na psicografia é a mesma coisa. A minha mãe, por exemplo, né, já tem acho que mais de 20 livros editados, né, ela fazia isso escrevendo, ela ouve o espírito se aproximar, ela faz um evangelho, uma prece e tal, ela ouve o espírito, minha irmã, escreva. Aí o que ela faz? Ela pega o caderno e escreve, vai ouvindo e vai escrevendo. Né? Hoje ela não escreve mais, hoje ela digita. Já não é mais nem psicografia, é psicodigitação. Né? Faz muitos anos já. É psicodigitação. A gente não ouve esse termo, né? Continua ouvindo psicografia, mas talvez a maioria dos médiuns hoje que escrevem livros já escreve direto no computador. Né? Então na verdade, uma outra classe aí que surgiu, que está surgindo. O fenômeno é o mesmo, na verdade. O que muda é que você não tem o grafismo, você tem a digitação. Né? Embora eu aconselhe as pessoas que querem treinar a psicografia a começar escrevendo mesmo. Né? Eu acho que isso é importante. Tá? A Isabel, a minha psicografia é mecânica. Facilmente a caneta se move entre os dedos. Então. E é difícil isso, né, Ana? É muito mais raro. Tá? Assim como a mediunidade inconsciente, na psicofonia, é rara também. Né? Ana Cláudia, então como podemos fazer esse treino? Então, para você, né, Ana Isabel, não é nada difícil para você que tem
essa condição. Tá? O que eu quero dizer é que a maioria das pessoas não será esse processo, não será a psicografia mecânica, e que elas vão perder tempo treinando uma suposta psicografia mecânica, que elas ganhariam muito mais treinando observar os próprios pensamentos, entendeu? É o que a gente observa, treinado a própria auto-observação, né? A gente tinha um grupo antes da reunião de quinta-feira, reunião pública no centro, que durante um bom tempo, não sei precisar quanto, era muito interessante, que a gente fazia um estudo breve e depois fazia um treino de mediunidade de psicografia, né? E a gente lia um trecho, tal, preparava o ambiente, fazia um estudo rapidinho e depois colocava uma música suave. Aliás, pessoal, esses grupos de treinamento de psicografia tendem a ter uma vibração muito boa. Muito boa. Foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz até hoje. Por quê? Porque é diferente da reunião mediúnica convencional. É diferente da reunião mediúnica convencional. Porque a reunião mediúnica de atendimento aos necessitados, ela tem uma vibração que é muito ligada aos necessitados. Então, um médium vem sentindo dor aqui, outro vem sentindo dor ali, um vem sentindo tristeza, outro vem sentindo irritação, e outro vem uma coisa ou outra. Na reunião de treinamento de psicografia, você praticamente não tem isso. Você tem só o lado bom da comunhão com os espíritos. Por quê? Porque a psicografia, ela se presta, dinamicamente, vamos dizer assim, ela se presta muito mais às mensagens. Ela não se presta muito ao diálogo, por razões óbvias, né? Não se presta muito ao diálogo com os sofredores. Por quê? Porque o diálogo, o falar através da psicofonia, obviamente, é muito mais fácil de se estabelecer, muito mais dinâmico, muito mais prático, né? Então, culturalmente, dentro da cultura espírita, dos trabalhos espirituais, tá? Normalmente se usa a psicofonia para a desobsessão, a psicofonia para o atendimento aos necessitados, os necessitados espirituais, né? E a psicografia, se vocês forem observar, ela tem se prestado para a emissão de mensagens a famílias necessitadas, de consolo, né? Sim. Recepção de livros, na maioria dos casos, recepção de livros, não é assim? Na grande maioria, a psicografia está sendo utilizada para a recepção de livros, né? Então, esses grupos de treinamento de mediunidade, de psicografia, eles tendem a ter uma vibração muito boa se forem bem conduzidos. Se você preparar bem e tal. E coloca uma musiquinha, né? E fica aquela coisa gostosa. E aí você fica buscando a sintonia com os espíritos superiores. Por isso que Allan Kardec recomendou como treinamento para a mediunidade. Em primeiro lugar, inclusive, ele sugeriu a psicografia, o treino de psicografia, né? E interessante porque é uma atividade, desculpa aqui que a gente parou nesse tema aqui, eu estou desenvolvendo, mas é que é difícil a gente falar sobre isso em algum lugar, né? O interessante é que isso é uma das dificuldades que os grupos mediúnicos têm, de se sintonizar com os bons espíritos. Porque é muito mais fácil os médiuns darem comunicação dos necessitados do que darem comunicação dos espíritos superiores. Eu observo isso ao longo do tempo. Porque a gente se sente muito mais à vontade com os necessitados do que com os superiores. Por quê? Porque os médiuns já ficam, mas será que eu sou capaz de entrar em sintonia? Mas é muita responsabilidade, se o espírito falar uma coisa que eu não consegui traduzir. Então é cheio de receios nesse aspecto, né? E o espírito bravo não, a gente dá a comunicação, a gente faz isso todo dia, né? Quando a gente fica bravo, então a gente já sabe como é que é, né? Vocês entendem? Então esse treino de psicografia acaba sendo um treino interessante, né? Acaba sendo um treino interessante
que efetivamente auxilia, né, no nosso desenvolvimento mediúnico, tá? Por vários motivos, como eu falei aqui, tá? Aí vocês falaram aqui, Ana Cláudia, pode fazer isso em casa? Ana Cláudia, olha, eu acho que sim, tá? Eu penso, não é que eu acho que sim, eu penso que sim, tá? O Allan Kardec, inclusive, os espíritos, na verdade, né, no livro dos espíritos, eles recomendam que nós multipliquemos, não temamos multiplicar as perguntas ao nosso espírito protetor. Porque quanto mais nós questionarmos o nosso espírito protetor, né, nós buscarmos nos aproximar do nosso espírito protetor, mais nós conseguiremos sentir a presença dele, ele poderá nos ajudar intuitivamente, porque ele tem em mãos a nossa programação reencarnatória, ele sabe o que nós precisamos no nosso dia a dia, o que é bom para nós, ele sabe, e o que não é bom também. Então, veja bem, esse treino de psicografia, eu não vejo problema de se fazer em casa, desde que se tome alguns cuidados, né? Privacidade, né? Relativo ao ambiente tranquilo, né? Silencioso, para você se concentrar, né? Você fazer uma prece, fazer uma leitura, né, do Evangelho, né? Faz uma leitura do Evangelho em voz alta, faz uma prece, se concentra, põe uma musiquinha, cria um ambiente gostoso, harmonioso. Estabeleça um horário. Estabeleça um horário. É muito importante isso. Não faça assim todo dia. Você vê, a minha mãe já escreveu um monte de livros, mas ela sempre teve horários certos. Aquele negócio de qualquer pessoa chegar, você vê uma mensagem para mim, não. Isso é o pior erro no treino da psicografia. A pessoa está lá dentro do ônibus, lá mexendo no ônibus lá, e ela está lá porque percebendo que o espírito que quer passar a mensagem. Não, o espírito não vai passar a mensagem dentro do ônibus lá, tá, pessoal? Só se for o espírito que está lá dentro do ônibus também, necessitado, mas tá? Então, o que a gente não pode é começar a perceber a coisa e querer psicografar em qualquer lugar. Né? É uma amiga que pediu uma recomendação dos espíritos para ela saber se o namorado vai voltar ou não vai. Se é melhor ela alugar uma sala, não é. Ou se é, como é que faz e não faz. Aí não, aí não. Totalmente desaconselhável. Aí é melhor deixar lá para o centro mesmo, junto com o grupo lá, pelo menos a pessoa está enquadrada naquele horário, naquele dia, aí esquece, tá? Agora, se a pessoa for disciplinada, né? E sempre naquele horário, naquele dia, ela pede a presença dos bons espíritos, o espírito protetor dela e tal, aí vai, pessoal, aí vai. Tem experiências que foram muito gostosas nesse sentido, assim, tá? É uma coisa que a gente tinha que estimular mais nesse sentido, tá? O Thiago está perguntando aqui, mas pode sentir algo diferente na mão e no braço? Pode ser, mas isso a gente pode sentir em qualquer fenômeno mediúnico, viu, Thiago? Não precisa necessariamente ser na psicografia. Tem gente que sentir um formigamento na mão, no braço, acha que é médium é médium psicográfico, e não é, tá? Já fica achando que vai ter mediunidade e psicografia, e pode ser que não tenha. Pode ser que tenha e não. Se for para a pessoa começar um braço a mover, no momento que você está concentrado, você vai sentir uma força diferente, que vai sentir o seu braço mover espontaneamente. Uma coisa não exclui a outra, entendeu? Uma coisa não exclui a outra. Você está lá tentando observar os seus pensamentos, para ver se você capta algum pensamento dos espíritos, alguma mensagem que eles querem passar, mas de repente o seu braço começa a mover
E aí você pega o braço pega na caneta e começa a escrever. Pode acontecer? Pode. É muito mais raro. Pode acontecer? Pode acontecer em meio ao grupo de desenvolvimento mediúnico, né? Tá? Mas a gente não pode imaginar, porque veja bem, às vezes a pessoa é um médium psicofônico, no meio da reunião de psicofonia, de desobsessão, ele pode sentir também sensações na perna, no braço, né? Às vezes o espírito é um espírito que está lá sem o braço, ou está com o braço lá tudo destrambelhado, e o médium começa a sentir coisas estranhas no braço, na mão. Pode acontecer, sem que ele seja médium psicográfico, mecânico, supostamente, né? Como ele talvez estivesse pensando. Tá? Então, nós temos que observar, o tempo vai dizer. Né? Tá? Deixa eu ver daqui. Então, pessoal, pode fazer sozinho em casa? Pode, mas cuidado. E outra coisa, já que a gente entrou nesse aspecto, né? Cuidado. O que você recebe, isso é fundamental. Tá? Isso é fundamental. É uma situação sine qua non. Não pode ficar sem isso. Você tem que, mesmo em casa, você recebe as mensagens lá no ambiente gostoso, tal, não sei o quê. Pega essas mensagens com o tempo e leva para alguém ler. Alguém experiente. Alguém que você confia, alguém que conhece do assunto, do espiritismo, de mediunidade, tal, tal, tal. Mostra para a pessoa. Tá? Porque a pessoa vai ler e vai fazer apontamentos. Né? E vai fazer apontamentos. Olha, Alexandre, olha, esse ponto aqui, ó, eu achei a linguagem chula, eu achei assim, de mau gosto até o que o espírito escreveu. Tá? E está assinando lá Bezerra de Menezes. Então não pode, isso aqui, né? Você tem que cuidar, observa melhor, né? Se prepara melhor, se for preciso, está sentindo que não está muito confiável, a pessoa pode recomendar, ó, faça esse treino lá na casa espírita. Né? Então, pessoal, se você treina, às vezes até na casa espírita não tem, né? Frequentemente não tem treinos de psicografia. Tem até reuniões mediúnicas, mas não tem treino de psicografia propriamente. Tá? E é diferente a reunião para atendimento espiritual, desobsessão, e a reunião de treinamento de psicografia, é diferente. Tá? Então você pode treinar em casa, mas desde que tenha o cuidado com a disciplina, o horário, preparação, elevação do ambiente, supervisão de alguém que você leve o material para a pessoa corrigir, para a pessoa fazer anotações e te orientando, tá? Nada de receber a mensagem, já vou colocar lá no meu Facebook. Já vou colocar no meu Facebook lá. Aí vai lá colocar no Facebook. Que acabou de receber a mensagem, né? E é uma mensagem lá, meio sem pé nem cabeça, a pessoa já vai colocar no Facebook lá. E vai se expor, vai se expor. E vai expor a doutrina também, às vezes ao ridículo, não é? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? A orientação dos espíritos é que a gente não se precipite a colocar nos meios de comunicação mensagens que aí vai ser o exibicionismo, exatamente, Ana. Esse é o problema, né? A gente está numa cultura muito exibicionista, né? Então é fácil errar por precipitação, por impulso. E aí a pessoa tem aquela... Parece que o Espírito quer que você divulgue logo isso. Ai, parece que o Espírito queria que eu divulgasse logo. Lógico, eu queria que você se estrambelhasse todo. Né? Queria que você se expusesse ao máximo, para depois dar risada. Para ver que, né? É a fascinação, é o caminho da fascinação, Eduardo. Você falou muito bem, é isso mesmo. Tá? Então, a supervisão e o critério,
né, de alguém que ajude a examinar tal, e conter. A mensagem é para você. Nada de começou a receber mensagem, já sai dando mensagem. Ah, o companheiro aceita uma mensagem, né? O companheiro aceita um autógrafo, né? Nada de sair distribuindo mensagem para todo mundo, para a família, nada disso, tá? Porque vai se expor, né? Vai sair falando besteira aí e vai se expor. É preciso, você veja uma coisa, olha só. Chico Xavier, que foi Chico Xavier, que é Chico Xavier, ele começou a trabalhar com mensagens em reuniões públicas, ó, depois de muito tempo de trabalho de psicografia, depois de muito tempo. Sabe por quê? Porque é um dos trabalhos mais difíceis que existem. Trabalho de recepção de mensagens para parentes, é um trabalho seríssimo esse. Por quê? Porque você pega pessoas que estão fragilizadas, famílias inteiras que estão desesperadas. Imagine você começar a falar besteira ali em nome do Espiritismo. É perigosíssimo isso. Tá? Por isso que o médium, para fazer esse tipo de trabalho e começar a mandar mensagem para um para outro, ele tem que ser um médium muito seguro. Muito seguro. Tá? Porque senão, isso é muita responsabilidade mesmo. Tá? Recebeu uma mensagem de estímulo, né? Meus irmãos, trabalhemos na casa espírita, por exemplo. Trabalhemos com Jesus, tal. Como os espíritos falam, isso é mais fácil. Comecemos por aí. Comecemos por aí. Vamos exercitando, vamos observando, vamos tendo um material para avaliarmos primeiro. Ao invés de já querer fazer um livro, Alexandre, acho que eu tenho que fazer um livro, porque eu estou recebendo uma psicografia. Calma, não é assim. Calma, vamos devagar. Vamos ver com o tempo, né? Então, tomados essas cautelas, esses cuidados, tudo bem, né? Podemos exercitar e com as nossas melhores intenções, buscar o contato com o nosso espírito protetor, será muito positivo, tá? Mas é preciso sempre o cuidado em qualquer lugar, dentro do centro, fora do centro, muito cuidado com a fascinação. Muito cuidado com os nomes pomposos, né? Que muitas vezes é só para nos fascinar mesmo, é só para nos deixar encantados. Estou recebendo mensagens do Chico, mensagens do Emmanuel, do Bezerra de Menezes, da Joana de Anjos, tal, né? Calma lá, né? Mais importante do que o nome é a mensagem, tá? Então, certo? A gente acabou falando aí desse assunto, né? Mas é que é um assunto que é difícil da gente comentar em outros contextos. Então a gente aproveita e já faz uma análise aqui, né? Deixa eu ver onde é que nós estamos. Ah, tá. Então, decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico, e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da médium, ou seja, ela teve que mover o braço. Isso que eu quero dizer, ela teve que mover. Os estímulos psicofísicos, a ajuda dela, ela teve que dar a parcela dela. Tá? Não deixa tudo para o espírito fazer, não. Só a Ana Isabel aí que deixa o espírito. Você sabe que o Carlos Augusto Perandrea, que é um estudioso da grafoscopia, que é a ciência que estuda os caracteres da gênese gráfica. Se um cheque foi assinado por mim ou não foi, assinatura falsa ou não, é o grafoscopeuta que vai determinar. Porque ele sabe determinar o padrão da gênese gráfica de cada pessoa. Se ele tiver uma amostragem de como é que eu escrevo, ele sabe reconhecer o padrão naquela assinatura, naquele texto que alguém está dizendo que é meu, né, supostamente, tá, ok? O Carlos Augusto Perandrea, que é grafoscopeuta, ele lançou um livro há muito tempo atrás. Inclusive a gente lançou, somos uma das primeiras pessoas que chamaram ele para fazer palestra e tal. Ele é um professor da Universidade de Londrina. Ele lançou um livro
a psicografia à luz da grafoscopia, analisando uma mensagem recebida por Chico Xavier. E ele comprova, através do estudo da gênese gráfica do espírito que escreveu através do Chico, ele comprova que é de fato o espírito. Por quê? Porque ele tinha uma carta da pessoa quando ela era viva. Era uma italiana, Hilda Mascaro. Ele recebeu uma carta da Itália, ele pediu uma cópia de uma carta dela lá, mandaram a cópia, então ele tinha os caracteres dela. Aí ele comparou com a psicografia do Chico. E o que acontece? Ele percebeu que na psicografia do Chico haviam caracteres gráficos da Hilda Mascaro. Olha que interessante. Comprovação científica da sobrevivência através da grafoscopia, né? E percebeu mais coisas interessantes. Ele percebeu assim, que no começo do trabalho, à noite, quando o Chico começava a trabalhar na psicografia, o Pedro Andréa percebeu que apareciam mais elementos gráficos do Chico do que do espírito. E conforme o Chico ia cansando, ia aparecendo mais elementos gráficos do espírito. É como se o espírito tivesse que imprimir mais força, né? Porque o Chico estava cansando já de psicografar e começava a aparecer mais características do espírito. Olha que interessante, né? Isso apareceu nos estudos do Pedro Andréa. E faz sentido, né? Vocês vejam que faz sentido, né? Então, ele mostra, no livro dele, inclusive, que é um livro muito interessante, ele mostra esse estudo, né? Inclusive quais caracteres. Ele falou, se fosse um cheque, era da Hilda mesmo, né? A assinatura dela, os caracteres eram dela mesmo, né? Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem a gente continua aqui, né? Com o livro No Mundo Maior, tá bom? Vocês desculpem aí que a gente acabou entrando nesse assunto aí, acabei desenvolvendo mais do que eu queria, mas acho que é do interesse também de todos, né? A gente está aqui falando de espiritismo, de imortalidade, mediunidade, né? E algumas coisas de ordem prática, né? Então acho que é do interesse de todos também, tá bom? Pessoal, vamos então fazer a prece. Maria quer fazer pra gente? Alguém quer fazer aí? Quer fazer, Maria? A prece pra gente? Faz eu? Então tá, faço eu então. Vamos lá. Então vamos novamente, através da oração, através do fio condutor da oração, desse hífen poderoso, o mais poderoso hífen de ligação da mente encarnada com Deus, nosso Criador, com a vida espiritual e com os espíritos amigos. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos. De todos possuímos a faculdade de pensar, de falar, de agir, a mediunidade, a possibilidade de entrarmos em contato com outras dimensões. Mas ajuda-nos, Senhor, para que nós saibamos utilizar esses dons divinos que nos foram dados por Ti, para que nós desenvolvamos o nosso ser, cultivando amor, cultivando sabedoria, cultivando amizades, cultivando a veneração às coisas santas, sublimes, que Tu criastes para todos nós. Coisas essas que nós vamos descobrindo a cada dia, nos encantando, nos tomando de admiração, de gratidão, pela grandiosidade da existência, pela infinitude da vida, pela perfeição que existe em tudo que Tu criaste, Senhor. Quedamo-nos ajoelhados espiritualmente aos Teus pés, agradecendo-Te, Senhor. Muito obrigado. Que possamos estar contigo
do mesmo jeito que estás conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, então. Maria ajuda. Obrigado pela ajuda. Ana Isabel, Ana Cláudia, Carmen, Eduardo, Kátia, Nassim, Renata e Alexandre, Nice, Hiper, Deoclésio, Sueli, Rossana. Um grande abraço. Obrigado também pela presença dos nossos companheiros no Facebook, no stream. Obrigado também a todos que venham a ouvir e a ver esse material gravado. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Lembrando que domingo nós temos estudo às 10 horas da manhã, tá? Do livro No Mundo, melhor, nos Domínios da Mediunidade, direto da Casa Espírita, tá bom? Aqui mesmo nessa salinha. Um beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.